Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joaquim Neto. Abra o seu coração e tome posse, pois esta palavra é para você. Lucas capítulo 14. Todos encontraram, né? Vamos ler a partir do versículo 15. Vamos ler a parábola inteira. Diz assim: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhes disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. E disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Eu vou ler mais uma vez o versículo 22. Diz: E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Amém? Você crê que esta palavra é de Deus? Crê que Deus pode e quer falar conosco através da sua palavra, em nome de Jesus? Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações através da sua poderosa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, acabamos de ler a Tua palavra e nós acreditamos com todo o nosso coração que este livro aberto é a Tua boca a falar com cada um de nós. Então, Senhor, fala mesmo em nome de Jesus Cristo. Pai, que não seja o homem a falar, porque ninguém veio aqui para ouvir a voz do homem. Todos nós queremos ouvir o Senhor falar. E por isso te pedimos, Pai, remove todo obstáculo, todo impedimento, qualquer coisa que queira se opor à ministração da Tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus, e que a Tua santa e gloriosa palavra vá e penetre no mais profundo da alma, no espírito, no entendimento de cada pessoa, e que ela produza o resultado para o qual está a ser enviada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e que assim seja feito para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Isto, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aplauda mais. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória ao Teu nome, Senhor. Oh, Pai querido, Deus amado, recebe os aplausos da Tua igreja, são para o Senhor, como sinal de louvor, gratidão, adoração, por tudo que o Senhor já tem feito e ainda fará em nosso meio. Graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, glória a Deus. Amém?
Amém, igreja? Muito bem, pode tomar o teu assento, o teu lugar. Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Amados, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito do reino de Deus. É uma parábola que o Senhor Jesus contou a respeito do reino de Deus. De como entrar, de quem vai entrar, quem poderá entrar no reino de Deus. E apesar de fazermos a obra do Senhor, de sermos pastores, obreiros, nós continuamos querendo entrar no reino de Deus, sim ou não? Continuamos e precisamos querer continuar fazendo parte do reino de Deus. Nós temos uma responsabilidade ainda maior, porque além de termos que cuidar da nossa própria salvação, nós temos outras duas grandes responsabilidades. Primeiro, não atrapalhar as pessoas de entrarem, porque às vezes a atitude do pastor, do obreiro, a nossa atitude, acaba até frustrando as pessoas, decepcionando, desiludindo as pessoas e até impedindo-as de entrar no reino de Deus. E além disso, nós temos a responsabilidade de fazer outras pessoas entrarem no reino de Deus. Nós temos a responsabilidade de levar as pessoas o reino de Deus e trazer estas pessoas até o reino dos céus, até o reino de Deus. O Senhor Jesus, ele contou essa parábola porque ele fora convidado para um jantar na casa de alguém, e ali à mesa havia um homem, e ele se sentiu extremamente privilegiado por estar àquela mesa. A palavra de Deus diz que aonde Jesus ia, o acompanhava uma grande multidão. Jesus era sempre acompanhado por uma grande multidão. Se Jesus foi convidado para jantar ou almoçar ou uma ceia na casa de um cidadão comum, é lógico que dentro daquela casa não caberiam todas as pessoas que o acompanhavam. Não é verdade? Então eu imagino que alguns dos discípulos do Senhor Jesus, eles tinham a árdua tarefa de conter as pessoas lá fora da casa. Nem todos podiam entrar. E talvez aquele cidadão que estava sentado à mesa, ele nem fosse exatamente um seguidor do Senhor Jesus. Talvez ele fosse um amigo do dono da casa, que fora privilegiado, de fato. Fora convidado a estar ali assentado à mesa com o Senhor Jesus. Jesus traz ali uma lição importante quando ele diz para quando formos convidados a uma festa, procurarmos não nos sentar nos principais lugares da mesa, ou seja, nos ensinando a reconhecer o nosso lugar, não querermos ser mais do que somos, na verdade. E ele diz, olha, quando você for convidado a uma festa, procure não se sentar nos principais lugares, sente lá atrás, porque se você for digno de sentar no lugar principal, quando o dono da festa chegar, ele vai falar na frente de todos, vai falar, olha, por favor, sente aqui, o seu lugar é aqui à frente, então você será honrado. Do contrário,
Se você senta no lugar que não era seu, e aí chega o dono da festa, vai ser obrigado a pedir, olha, desculpa, mas esse lugar aqui estava reservado para outra pessoa, você poderia dar licença? Aí é constrangedor, né? Aí seria bastante constrangedor. Então Jesus, ele nos traz esta orientação de como nos comportar, procurando nos colocar no nosso devido lugar, saber qual a posição que temos, saber aonde devemos entrar e como devemos entrar. E aí o Senhor Jesus fala também, olha, quando você der uma festa, não convide só aquelas pessoas. Ele fala sobre a solidariedade, de não fazermos às pessoas somente aquilo que sabemos que elas poderão nos retribuir, mas fazer. E aí entra o nosso papel como pastores, como obreiros, né? Tiago depois vai escrever isso também, para a gente não... A gente tem uma tendência, por isso que a palavra de Deus fala, que a gente tem uma tendência, tem duas pessoas, uma mais bem vestida, outra menos bem vestida, a gente, né, tem uma tendência a dar mais atenção para quem está mais alinhado, para quem está mais bem vestido. Só que às vezes aquela pessoa que está humildemente vestida, ela é mais ungida, é mais de Deus, é mais santa até do que aquela pessoa que está elegantemente vestida. Então Jesus, ele fala, olha, procure fazer às pessoas o melhor sempre, independente da pessoa poder te retribuir ou não, porque se ela não pode, sem a retribuição você não vai ficar, sem a recompensa você não vai ficar, porque é reino de Deus. A palavra de Deus fala, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará, colherá. Então, se eu faço bem a quem pode me retribuir, pode ser que aquela pessoa me retribua. Se eu faço bem, se eu dou atenção, se eu cuido de quem não pode me retribuir, eu não vou ficar sem recompensa. Então, quem vai me recompensar é Deus. Então, Jesus está falando sobre isso. E aquele homem que está sentado ali à mesa, ele é como se ele pensasse alto. Ele solta essa expressão. Eu imagino que ele ficou ali assentado àquela mesa e vendo, quem sabe, tantas centenas de pessoas lá fora, se acotovelando, se empurrando para tentar ver, pelo menos dentro da casa. As pessoas, talvez ali forçando. Eu imagino que os apóstolos, eles faziam ali um cordão humano, né? Ligavam ali para impedir que a multidão invadisse a casa, que a multidão queria estar onde Jesus estava. E aquele cidadão vendo as pessoas lá fora, com tanta vontade de estar ali dentro, e ele estava tendo o privilégio, a honra de estar assentado à mesa ali ao lado do Senhor Jesus. Ele pensa, puxa vida, se estar aqui já é tão honroso, se estar assentado a esta mesa já é um privilégio tão grande, imagine poder sentar ao lado do Senhor Jesus no reino dos céus. Imagine poder participar daquela mesa que o próprio Senhor Jesus está preparando para os salvos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele pensa alto, ele solta, ele diz, se estar aqui já é tão honroso, imagine estar no reino dos céus. Aí Jesus começa a explicar que apesar de ser tão honroso, apesar de ser um privilégio tão grande, algumas pessoas estão perdendo esta oportunidade de bobeira. Algumas pessoas estão desprezando a oportunidade que receberam de entrar no reino dos céus. E aí que Jesus começa a falar sobre a parábola da grande ceia. Ele fala, um homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Diga para essa pessoa ao teu lado, você também está convidado, tá?
Todos nós, amados, estamos convidados. Ele convidou a muitos, diz a palavra de Deus. E aí, quando estava tudo pronto, ele mandou os seus servos irem avisar que já estava tudo pronto. E aí ele apresenta aqui 3 das principais desculpas que as pessoas dão para não entrarem no reino dos céus. 3 das principais desculpas. Alguns não entram por causa de riqueza. A pessoa é rica e acha que devolver o dízimo, ela ganha um salário muito alto. Ela acha que devolver o dízimo vai desfalcá-la. E ela prefere não entrar no reino de Deus a ter que fazer parte da igreja e ser um dizimista fiel. Por isso que quando você vê aí na internet pastores pregando contra a prática de devolver o dízimo, você vê tantas pessoas aplaudindo, porque são pessoas. E está virando moda isso na internet, está uma coisa terrível. Outro dia eu vi lá, vídeo que calou a boca de todos os pastores. Eu assisti o vídeo. Besteira. O cidadão fala, não, porque não sei o que, eu sou pedreiro, eu estou aqui construindo essa casa, e não me custa nada eu pegar todo o meu salário, comprar uma cesta básica, comprar várias cestas básicas, e levar e dar para uma família, para uma pessoa necessitada, mas eu não vou dar meu dízimo em igreja nenhuma, que não sei o quê, papapá. Quantas almas ele vai salvar pegando o salário dele e dando para cesta básica, para alguém que talvez nem quer saber de Jesus? Quantas almas ele vai fazer entrar no reino de Deus com essa atitude? É um direito dele, mas calou a boca de quem? Calou a boca de ninguém. Desculpe a expressão, é um trouxa falando para um bando de trouxa aplaudir. Com toda certeza. Porque quando a pessoa devolve o dízimo, quando ela é ofertante, é lógico, eu sempre falo, eu sou contra exageros. Por outro lado também a coisa, às vezes, o pessoal força a barra. Né? Agora, dizer que a prática do dízimo, da oferta é antibíblico, passa amanhã, meu filho. Querer pregar isso para mim, dízimo eu não discuto, amados. A palavra de Deus diz que o dízimo é santo a Deus, ou seja, separado para Deus. Isso não se discute. Quem não é dizimista fiel está roubando a Deus, inclusive obreiro e pastor, hein? Se não é dizimista fiel, também está roubando a Deus. A Bíblia é para todos, não é só para membros, é para nós todos. Para nós todos. Quando a pessoa devolve o seu dízimo, a sua oferta, e mantém uma igreja dessa aqui aberta. Nós temos aqui na igreja um rapaz chamado Cassiano. Ele é baiano, filho bastardo de um homem que tinha dinheiro, só que o pai não o reconheceu como filho. E ele, revoltado, aos 12 anos de idade ele começou a beber. Aos 14 anos ele começou a cheirar cocaína. Por causa do vício foi preso, e dentro da prisão ele aprendeu a fumar maconha. Saiu, estava morando no albergue, foi pego bebendo dentro do albergue, foi colocado para a rua. No final do ano, ele, aqui embaixo do trilho do metrô, caiu, bateu a cabeça no chão. Eu estou dando um exemplo dos milhares e milhares e milhares de exemplos que nós temos nas igrejas e pessoas que nos ouvem através da rádio. Seria impossível um cidadão,
com o seu salário, ainda que ele fizesse o sacrifício de pegar todo o seu salário e comprar a cesta básica, seria impossível ele salvar a quantidade de pessoas que salvamos através da pregação do Evangelho na rádio. É uma estupidez sem tamanho. Agora, eu não sei quem é mais estúpido, quem fala isso e posta na internet ou quem aplaude. Eu não sei quem é mais estúpido. O Fabiano caiu, o Cassiano caiu, bateu a cabeça, derramou muito sangue, as pessoas passavam, está morto. Está morto. Não sei se levaram ele para o hospital, mas ele fala que no dia 4 de janeiro, exatamente o dia que eu assumi essa igreja, ele estava indo para a rodoviária, passando aqui em frente à igreja. E quando ele passou em frente à igreja, ele olhou para dentro da igreja e decidiu entrar. Por quê? Porque a porta da igreja estava aberta. Por quê? Porque nós temos dizimistas e ofertantes fiéis nesta igreja que nos ajudam a manter as portas daquela igreja abertas. Uma alma vale mais do que todo o ouro e toda a prata do mundo inteiro. O Cassiano viu a porta aberta e entrou, sentou-se. No mesmo dia Deus o livrou da bebida, da maconha, da cocaína e do cigarro. Ele voltou para aquela casa de apoio onde ele morava. Passou a congregar aqui em março, ele se batizou. Está agora andando todo de terno, parecendo um pastor. Na igreja aqui, quarta, sexta, domingo, servindo ao Senhor. Já evangelizando, ele disse que na sexta-feira antes do batismo, ele estava evangelizando aqui no Parque da Juventude. Dois policiais o abordaram. Ele falou, porque além de ele ter sido preso, ele também tinha um mandado de prisão na Bahia, que ele tentou matar um primo dele lá, com facão. Ele era gente boa. Dá para perceber que ele era gente boa. Uma cesta básica ia mudar a história da vida dele. Uma boa cesta básica mudaria para sempre a história da vida do Cassiano. Sim ou não, igreja? Não. Quem muda é Jesus Cristo. Jesus tem que ser pregado, o Evangelho tem que ser pregado. Pode dar 1 milhão de cestas básicas, isso não vai mudar o caráter de ninguém. Quem muda o caráter da pessoa é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e o Evangelho tem que ser pregado, e quem quiser mudar tem que receber a Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aquele jovem disse que foi abordado por 2 policiais. Ele falou, olha, eu sou ex-presidiário e eu tenho um mandado de prisão contra mim lá na Bahia. Eu já estava me preparando para me apresentar segunda-feira na delegacia, mas eu só estava esperando passar o batismo amanhã. Eu vou me batizar amanhã, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu quero me batizar amanhã, mas tudo bem, seja o que Deus quiser. Os policiais puxaram a ficha dele, olharam, pesquisaram, nada. Aí, se ele não tivesse falado que era ex-presidiário, os policiais nem iam saber. Aí ele veio, se batizou no sábado, participou da Santa Ceia domingo. Segunda-feira ele foi na delegacia e se apresentou. O delegado, olha, eu sou ex-presidiário, tenho um mandado de prisão contra mim lá na Bahia, e eu vim aqui me apresentar, porque agora eu sou servo de Deus, eu não quero viver fugindo. O delegado, prendeu ele. Pôs ele lá na cela, fica aí que eu vou investigar então. 5 horas da tarde, no mesmo dia, o delegado chegou, foi lá na cela, esse sapato é seu? Calça o sapato, você está livre. Não existe mandado de prisão nenhum contra você.
vá para casa. Ou seja, Deus tirou tudo. Deus o libertou e o livrou das acusações que haviam contra ele. Deus apagou. Não é que ele está fugindo, ele foi lá para pagar a dívida que ele tinha com a sociedade. E Deus tirou. Aí ele disse que dias depois ele foi tirar a identidade. Pensando, será, né? Chegou lá, acabou comentando com a atendente: eu sou ex-presidiário. A pessoa falou: se você não falasse eu não iria saber, no sistema não tem nada. Tirou a identidade, está livre mesmo. Livre espiritualmente, livre de qualquer condenação humana. Por quê? Porque Deus o livrou. Mas como foi isso, igreja? Ele passou e as portas estavam abertas, ele entrou e aqui Deus transformou a vida dele. De um pobre miserável largado na rua, viciado, drogado, bêbado, Deus fez dele um servo do Senhor, livre, limpo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Cesta básica nenhuma faz isso na vida de ninguém, amados. Mas há um monte de gente aí que, para não ser um dizimista fiel, e o pior é que tem obreiro e tem pastores das igrejas que estão indo atrás dessa história. Nós temos uma igreja nossa aqui de São Paulo, trocamos o pastor sexta-feira. É muito engraçado, né? A gente precisa ver, claro, eu estou falando aqui o que chegou para mim. Mas o pastor disse que não falava de dízimo, não falava de oferta, é contra a oferta de sacrifício, mas o salário dele, a ajuda de custo, ele quer. Devia, né? Abrir mão. A ajuda de custo dele, ele quer. Convidando os obreiros para abrir igreja, abrir ministério. Segundo, eu fiquei sabendo, até chegou na líder de obreiros, que acho que participa da contagem, e perguntou para ela a possibilidade de mexer na oferta da igreja para abrir ministério. E fala que é contra, eu sou contra dízimo e oferta. Por que ele quer pegar os dízimos e oferta da igreja para abrir ministério para ele, vagabundo? Se ele é contra, por que ele quer pegar? Por que ele quer roubar? Você vê que não tem nexo. É uma incoerência louca. Então, pastor, obreiro, se você é contra ser dizimista, ser ofertante, pregar sobre dízimo e oferta, você está contra a palavra de Deus. Mas podia ser diferente. Eu vejo tantas coisas que podiam ser diferentes, amados. Eu estou há 20 anos no ministério e nesses 20 anos eu estou vendo um monte de coisa que podia ser diferente, mas não depende de mim mudar. Se eu fosse o presidente do ministério, vocês também iam ver um monte de coisas que podiam ser diferentes. Se fosse você, o presidente do ministério, nós íamos ver um monte de coisas que podiam ser diferentes. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, então para com essa besteira. Para com essa bobagem. De ficar criticando, falando, murmurando. Muitos até amaldiçoam a igreja. Abre a boca para falar besteira. Lançar palavra de maldição mesmo. Você tem que vigiar, obreiro, o que você está falando. O que você está ouvindo. Membro chega para você, fica falando bobagem, você tem que vigiar o que você está ouvindo. Pedir a Deus sabedoria para responder para o membro de maneira correta. Para que a igreja não pereça, para que o ministério não pereça. Nós temos que nos unir no mesmo propósito. Qual que é o nosso propósito? Primeiro salvar a sua alma, a minha alma. O meu primeiro objetivo tem que ser salvar a minha alma. O seu primeiro objetivo tem que ser salvar a sua alma. Então cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, porque você pode perder a tua própria salvação. Segundo objetivo,
não impedir as pessoas de entrarem no reino de Deus. Jesus falou que tem gente que não entra e não deixa os outros entrar. É o próprio demônio. Não entra no reino de Deus e não permite os outros entrarem. E o terceiro objetivo, amados, é ajudar as pessoas a entrarem no reino de Deus. Abrir a porta para as pessoas. Ajudá-las a entender o Evangelho. Se a pessoa não concorda, porque eu não concordo com o dízimo. Meu irmão, está aqui na palavra de Deus. É bíblico, é palavra de Deus. Porque eu não concordo com a oferta. Está aqui, meu irmão, é palavra de Deus, a oferta é bíblico. A palavra de Deus não mudou. Porque é Antigo Testamento, é Novo Testamento, não importa, é palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. Não importa há quantos anos foi escrita, é palavra de Deus. A pessoa não concorda, não entendeu? Meu irmão, eu sinto muito, eu não vou discutir com você, eu só estou te mostrando, está aqui na palavra de Deus. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar praticando a palavra de Deus, porque isso é o que Deus me mandou fazer. O restante é com você. Se você quiser a minha ajuda em oração, quiser uma palavra, estou aqui para te ajudar, mas discutir com você sobre este assunto eu não vou. Não quero mais ouvir você falar sobre este assunto, me desculpe. Se você precisar de ajuda em qualquer outro assunto, eis-me aqui. Mas sobre esse assunto, me desculpe, eu não discuto mais, não converso mais. Porque eu tenho a minha convicção, você tem a sua. Não adianta a gente ficar debatendo. A palavra de Deus diz, Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que os debates são coisas vãs e inúteis. Qualquer debate é inútil, porque dificilmente você vai fazer a pessoa mudar de ideia num debate. Fica aquela conversa, pronto. Cada um vai para casa com a sua convicção, ou mais convicto ainda do que queria, do que acreditava, e pronto, não mudou nada. É ou não é verdade? Não adianta ficar discutindo, ficar debatendo. Mas nós vemos aqui, amados, 3 tipos de desculpas. Primeiro, é a questão do dinheiro. E Paulo disse, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E quando você ver alguém criticando o dízimo, a oferta, você pode observar que tem algum tipo de incoerência na vida desta pessoa. Você fica só orando a Deus, Deus, está nas tuas mãos, espera para você ver. É o que eu acabei de falar. Camarada é contra pregar sobre dízimo, é contra pregar sobre oferta, mas está querendo roubar o dinheiro da arca para abrir ministério. Mas o que tem ali na arca? Dízimos e ofertas, ele não é contra. E por que ele quer? Dá para explicar? Totalmente incoerente. Quero lembrar que eu não estou acusando, eu estou passando para você o que chegou para mim. Eu não o vi fazer isso, ele não falou isso para mim, mas é o que chegou para mim. Amém? É o que chegou para mim. Se é verdade, aí é entre ele e quem falou, né? Cada um vai dar conta de si. Eu só estou comentando. Segunda desculpa que Jesus apresenta é o trabalho. Muitas pessoas, eu estou muito ocupado, não tenho tempo para ir na igreja e tal. E o tempo está passando, a pessoa está perdendo a oportunidade de entrar no reino de Deus. Como tem pessoas que perdem a oportunidade de fazer a obra por causa do trabalho, como diácono, como diaconisa, como cooperador, como evangelista, fazendo visitas nos lares, nos hospitais, se tornando um pastor da igreja. A pessoa está perdendo as oportunidades, ela já faz tempo que vem sendo chamada, mas ela está perdendo oportunidades porque está muito ocupada. Está muito ocupada. Muito trabalho. Depois, tem a desculpa da família. Tem aquele que fala, eu casei e não posso ir. Jesus procurou a desculpa mais aceitável, né? Até porque no Antigo Testamento, quando o camarada casava, ele ficava 1 ano sem ir na guerra.
Ele ficava 1 ano sem ir para a guerra, porque ele tinha casado. Então Jesus fala que um falou, olha, eu casei e não vou poder ir. É só levar a esposa, né? É como o pastor João Rive. O pastor João Rive fala que o tio dele convidou ele para ir na igreja. Ah, vai lá sábado. Ah, eu não posso, eu vou namorar. Leva a namorada. Quebrou as pernas dele. Ele já tinha a desculpa pronta, né? Ô João Ribe, eu vou pregar sábado. Vai lá. Ah, tio, eu não posso, eu vou namorar. Leva a namorada, rapaz. Acabou com ele. Ele teve que ir levar a namorada. Graças a Deus que o tio dele foi sábio, né? Ou seja, o tio dele o ajudou a entrar no reino dos céus. O tio dele o ajudou a entrar. Né? Às vezes a pessoa atrapalha. Mas às vezes a pessoa, porque é meu marido, é meu filho, é minha esposa. É claro que tudo que você vai fazer, você tem que fazer com consciência. Não estou aqui falando para ninguém, por exemplo, vou largar tudo, vou ser pastor. Não é uma brincadeira que você decide ser pastor hoje, amanhã você fala, não quero mais. Não dá mais para mim não, amados. O que Jesus falou? Aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Ah, pastor, mas está tão difícil. E quem falou que seria fácil? Jesus nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, a palavra de Deus diz o quê? No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, amados, não dê desculpa para não fazer a obra de Deus, para não atender ao chamado do Senhor. Aí o versículo 21 diz aqui, olha, voltando a palavra aqui do capítulo 14 de Lucas, versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. Aqui também são 4 tipos de pessoas. Ele não está falando fisicamente. Ele não está falando no sentido físico. Ele está falando primeiro dos pobres. Jesus falou que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É pobre de espírito. Você sabe o que é a pessoa pobre de espírito? Há uma expressão quando a pessoa é desprezível, alguém fala, isso é um pobre de espírito. Também é. Mas a pessoa pobre de espírito que Jesus fala, é aquela pessoa que sempre quer mais de Deus. Você já viu como é o pobre? Pobre, tudo que você oferece para ele, ele aceita, você já viu? Vem pobre. Você oferece um sapato, ele aceita, nem que seja menor que o pé fica assim dentro do sapato, mas ele aceita. Você oferece uma roupa, ele aceita, uma cesta básica, tudo que você oferecer para um pobre, ele aceita, sim ou não? Não quer nem saber o número. Eu sempre lembro disso, amados. Uma vez, quando eu era pastor aqui da outra vez, eu cheguei, entrei no estacionamento, parei aqui perto da porta da entrada. Aí eu desci, peguei o paletó e vesti. Eu estava com um paletó, um terno preto. Tinha um irmão que ficava sempre aqui brincando. Ele até já faleceu, né? Aí ele estava lá no final do estacionamento, ele veio andando e falou, pastor, quando o senhor não quiser mais esse terno aí, eu aceito. Muito bonito seu terno. Aí eu falei, qual o seu número, irmão? O mesmo do senhor, pastor, não se preocupe. É o mesmo do senhor. Quer dizer, o cara quer saber de número, ele quer o terno, né? Então, amados, pobre, tudo que você oferecer para ele, ele aceita. Então, o pobre que Jesus está falando é aquela pessoa que sente sempre uma necessidade de buscar mais a Deus. É oração? Eu quero. Campanha de oração? Eu quero. É para ler a palavra de Deus? Eu quero.
É ouvir a palavra no rádio? Eu quero. É vigília? Eu vou. É para o monte? Eu vou, porque eu sou pobre, eu quero mais e mais do Senhor, eu quero mais de Deus todos os dias. É aquela pessoa que nunca se dá por satisfeita, ela sempre quer mais de Deus, ela sempre quer buscar mais a Deus. Então, os pobres são aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Você vai evangelizar a pessoa, ela começa com muita conversa mole, faz a fila andar, meu irmão. Deixa o folheto com ele e vai falar para quem quer ouvir. Temos que falar de Jesus para quem quer ouvir a palavra. Jesus falou para não lançar pérolas aos porcos. Você está falando de Jesus, a pessoa está zombando, está blasfemando, falando besteira. Vai em frente. Deixa o folheto com a pessoa, deixa a palavra, mas vai falar para quem quer ouvir, para quem está necessitado, para quem está faminto da palavra de Deus. Amém? Então ele fala aqui pobres, depois os aleijados, é isso? O que é uma pessoa aleijada? É aquela pessoa que depende dos outros para se locomover. A pessoa está aleijada, ela não consegue andar sozinha. Então ela precisa de alguém. Pastor, eu tenho uma família de aleijados, é tudo nas minhas costas. Eu que tenho que orar, eu que tenho que jejuar, eu que tenho que fazer campanha. Pastor, minha família é tudo aleijado espiritualmente. Eu carrego todo mundo nas costas. É tudo de cadeira de rodas. Então você tem que trazê-los em oração, nas campanhas de oração, para que eles venham se converter. Você tem que carregar mesmo a tua família nas costas, teu marido, teus filhos, tua esposa, teus parentes, carregar todos em oração até que eles se convertam. Os mancos. Você sabe como é que é a pessoa manca, né? É aquela pessoa que, né? Parece que vai para a direita, mas vai para a esquerda, né? A pessoa manca é aquela pessoa, né? Parece que vai para lá, mas vai para cá. É a pessoa que está em dois caminhos, é a pessoa que está em dúvida. Pessoa manco é o mesmo que coxo, né? O que Elias fala para o povo de Israel? Ele fala assim: até quando cocheareis entre dois caminhos? Se Baal é Deus, segui-o. Se o Senhor é Deus, segui-o. Então o coxo, manco, é aquela pessoa que ainda está em dúvida, não sabe se entrega a vida para Jesus ou se continua na religião dela. Aí você precisa evangelizar essa pessoa, mostrar para ela na palavra, até que ela venha entender a verdade absoluta. E os cegos? Não é cego fisicamente, não que Jesus não salve os cegos, mas não quer dizer que você tem que ir lá no Instituto dos Cegos, pegar todos os cegos e trazer para a igreja, querendo eles ou não. Não é isso. É o cego espiritualmente falando. Que a palavra de Deus diz na carta de Paulo aos Coríntios, que o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. São cegos de entendimento. Que aí nós temos que conduzi-los. Como que você conduz o cego? Empurrando o cego? Como que se conduz o cego? O cego explica. O cego fala que tem até aquele Magela lá que ele fala, né? Que tem gente que pega ele pelo braço e parece que vai levantar ele. Não precisa, ele fala. Basta você dar o seu braço, eu vou segurar no seu braço, você vai e eu vou seguindo você. Então, como que você conduz o cego? Você dá a mão para ele, e você o conduz pelo caminho certo, né? Então, como que você vai conduzir uma pessoa cega espiritualmente? Brigando com ela? Discutindo com ela? Tem um exemplo que eu dou sempre. Pessoa, você está lá na rua, aí você vê um ceguinho vindo, com a bengalinha dele, aí ele vai indo, só que a bengalinha falhou, né? E ele deu de cara no poste, quase caiu para trás.
Aí você chega para ele e fala: mas cego, mas você é burro mesmo. Como você é ignorante, seu cego. Como que você bate a cara no poste? Você é idiota, como que você faz isso? Você seria capaz de fazer isso? Por quê? Porque ele é cego. Se você fizesse isso, ou se eu fizesse isso, o estúpido estaríamos sendo nós. A pessoa que é cega espiritualmente é a mesma coisa, não adianta você discutir com ela, ela é cega. Ela está quebrando a cara, ela está sofrendo, ela está sendo envergonhada, porque ela é cega. E o que nós temos que fazer? Brigar com elas? Discutir com elas? Afrontá-las? Não. Explicar para elas. Conduzi-las ao caminho que é quem? Jesus. Jesus. Aí diz aqui, olha, o versículo 22. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste. E ainda há lugar. Ou seja, depois da gente trazer os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, ainda há lugar no reino de Deus. Ainda há lugar. Imagine se a gente não trouxer ninguém, né? Para a casa de Deus. Aí que a casa vai ficar vazia mesmo. Aí que a casa vai ficar deserta. Aí diz aqui, olha, e disse o Senhor aos servos: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Caminhos e atalhos. O que significa isso? Caminhos são as religiões. Até tem um ditado popular que eu costumo dizer que é uma das maiores mentiras que o diabo já pregou na humanidade. Todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu isso, com certeza, já ou não já? Todos os caminhos levam a Deus. Mentira do diabo. Mentira do diabo. O único caminho que leva a Deus chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É Ele o caminho. Os atalhos são também as religiões. Aquelas pessoas que acham que vão pegar um atalho e vão chegar primeiro, vão se dar melhor do que todo mundo. Não, quem quiser chegar vai ter que ir pelo caminho que é Jesus, o Filho de Deus. Então, nós temos que buscar essas pessoas. Só que Jesus, ele fala aqui o seguinte, olha: e disse o Senhor aos servos: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar. Pastor, o senhor acabou de falar que não é pela força, que não é para forçar, e agora Jesus está falando para forçar. Mas ele não está dizendo que você tem que chamar a rota na tua casa, mandar algemar teu filho e trazê-lo para a igreja querendo ele ou não. Não é isso, não. Vou chamar a polícia aqui, vou mandar algemar meu marido, vou levá-lo para a igreja. A Bíblia fala que tem que forçar. Não. Zacarias 4:6 diz o quê? Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. O que significa isso? Você força a pessoa a entrar no reino de Deus pelo teu testemunho. É como eu estava vendo um pastor pregando esses dias. Normalmente, quando você entrega a vida para Jesus, você vira motivo de zombaria, chacota na empresa, no meio da parentela, nas festas de família. Mas aí, se você tiver uma postura de servo de Deus, a tua vida vai mudar. A tua história vai mudar. Aí aqueles que zombavam de você, já vão chegar para você e vão falar: olha, será que dá para você levar esse pedido de oração lá na igreja para mim? Eu vi que a sua vida mudou. Será que você podia
levar esse pedido de oração lá para mim? Estou precisando de uma cura, de uma libertação. Aí, passa o tempo, ele chega para você e fala: que dia que é mesmo o culto lá na sua igreja? Estou pensando em ir lá com você. Quer dizer, você forçou a pessoa sem usar a força. Você forçou a pessoa a querer Deus sem usar a força. Você forçou através do teu testemunho de servo de Deus, porque é aquele negócio que se diz, né? Tem pessoas que, se depender do testemunho delas, a família dela jamais será salva, né? Tem aquela história, acho que até contei aqui na última reunião que nós tivemos, não sei, do rapaz que disse que o pai dele morreu e o pai dele era presbítero da igreja. E aí o pastor estava lá fazendo a cerimônia fúnebre e o pastor estava rasgando elogios, né? Ah, porque esse irmão e tal e tal. Aí o filho chegou para a mãe e falou: mãe, a senhora já conferiu se é o pai mesmo que está lá dentro do caixão? Porque não estamos falando da mesma pessoa. O cidadão a quem ele se refere não é o mesmo com quem a gente convivia lá em casa. Então, quer dizer, a pessoa tem que ter um testemunho de cristão dentro da igreja e o mesmo testemunho em casa, diante da família, diante da parentela, na rua, no supermercado, no trabalho, na faculdade, na escola. A pessoa tem que ser conhecida como serva de Deus. Porque quando você é fiel a Deus em tudo, ou pelo menos você se esforça para obedecer a palavra de Deus, para ser fiel a Deus em tudo, Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. E o ímpio, que não queria saber de Deus, ele vai ser obrigado a reconhecer que o teu Deus é poderoso, que o teu Deus cura, o teu Deus liberta, o teu Deus transforma, o teu Deus salva. Mas é necessário servir a Deus, servir ao Senhor. Então, amados, a mensagem de Deus para o nosso coração hoje é esta. Primeiro, vamos entrar no reino dos céus. Vamos considerar como este cidadão que estava aqui assentado, um grande privilégio fazer parte do reino de Deus. Vamos considerar um grande privilégio, porque há tantas pessoas lá fora, perdidas, desorientadas, sem saberem para onde irem. E eu e você temos o privilégio de estar aqui andando na direção do Senhor, ainda que com lutas, com dificuldades, com adversidades, mas uma certeza nós temos no nosso coração. Nós sabemos a quem recorrer, sabemos a quem clamar, e temos a certeza de que no momento certo, uma única palavra, um único gesto, uma ordem do Senhor Jesus pode mudar essa história e nos dar a vitória para a glória do Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos o Deus a quem nós servimos, nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, e as pessoas lá fora estão desorientadas. Então a primeira coisa, agradecer a Deus todos os dias pelo privilégio de fazermos parte do reino de Deus, pelo privilégio de estarmos assentados à mesa e honrar o Senhor, honrar a sua palavra, por termos sido escolhidos para isso. Segunda coisa, não atrapalhar as pessoas de entrarem no reino dos céus. E aí, amados, se fôssemos abrir o leque aqui, é porque o horário já avançou. Mas até, amados, nós que somos obreiros, às vezes o obreiro quer atrapalhar a vida do outro obreiro. Um puxa para um lado, outro para o outro. Não é verdade? Tem um obreiro que se afasta da igreja porque não suporta.
É muita luta, é muita perseguição. É levante dos próprios obreiros. É fofoca, é mexerico. Só Jesus, né? Em vez de se unir, os obreiros estão divididos. Temos que nos unir todos. Não vamos concordar em tudo, amados. Nunca nós vamos concordar em tudo. Deve ter um monte de coisa que eu falei aqui que você discorda. É um direito seu. Mas você tem que me respeitar. Você tem que respeitar o reino de Deus, e pela obra, pelo bom andamento da obra, você tem que obedecer o que está sendo determinado. Talvez você discorde do pastor que está na sua igreja agora. Ah, porque o outro pastor fazia dessa maneira, eu gostava mais. Amém. Mas você tem que respeitar o pastor que está lá, desde que o pastor não esteja fazendo nada que seja contra o reino de Deus. É uma obrigação do obreiro também, pelo zelo da obra, das almas. Se você ver qualquer indício, obreiro, de que o pastor está dividindo o ministério, está querendo abrir igreja, é obrigação sua comunicar o ministério. Ah, pastor, não vou me meter nisso. Tá bom. Eu já falei, eu estou no ministério há 20 anos. Eu não consigo contar os pastores que já saíram, abriram a igreja, deu tudo errado. Depois as pessoas que foram com ele começam a ficar de ministério em ministério e não se adaptam. Muitos se desviam. Ficam com vergonha de voltar para a igreja, porque saíram com aquele pastor que se empolgou, fez as coisas de acordo com a ideia dele, não na direção de Deus. Amados, quando o pastor ele sai do ministério e abre uma igreja ao lado da igreja que ele foi pastor, a chance de dar errado é 99,99%. Se não 100%. Eu te digo isso porque eu estou no ministério há 20 anos. Agora, esse pastor vai tirar pessoas da igreja, pessoas vão ficar desviadas, pessoas podem ir para o inferno, a responsabilidade é dele, mas não duvide que isso vai respingar em você, que viu tudo e ficou como quem não estava nem aí. Pelo zelo da obra, pelo zelo das almas, do reino, você precisa evitar que essas coisas aconteçam. Você tem que ficar alerta, tem que ficar atento. O pastor começa a criticar o ministério. Toda pregação é falando mal, é criticando, é reclamando. Você já tem que comunicar o ministério. Olha, o pastor aqui está... Critica o pastor João Ribe, critica o pastor Joaquim Neto, critica a campanha, fala disso, fala daquilo outro. Está estranho o pastor aqui, viu? Que a gente vai averiguar. Às vezes, só uma revolta do pastor. O pastor não sabe deixar os problemas embaixo, subir no altar só com a palavra de Deus para pregar. Ah, pastor, mas e se o pastor está passando luta? Elias estava passando luta. Ele chegou para a viúva pobre e falou para ela, olha, o meu Deus está dizendo. Ele não tinha o que comer. Ele não tinha o que comer. E ele fala para a viúva, o meu Deus está dizendo que se você fizer para mim primeiro, não vai faltar. A mulher acreditou e funcionou para ela e para ele. Agora o pastor chega e fala, olha, Deus não está nesse negócio não. Ele não tem, e a pessoa também está com dificuldade. Ele fala, olha, não devolva o dízimo, não dê oferta não, porque está tudo errado. Vai continuar tudo errado. Então, tem que ter discernimento, amados. Amém?
Primeira coisa, salvar a nossa próxima alma, reconhecer que é um grande privilégio de fazermos parte do reino de Deus. Segunda coisa, não impedir as pessoas de entrarem. Se você vê alguém atrapalhando a obra, comece a orar por esta pessoa. Pastor, na minha igreja tem um obreiro que discute com todo mundo. Discute com os membros, discute com os obreiros. É uma dificuldade, pastor. Ora por ele. Pede a Deus para te dar uma palavra, sei lá, alguma coisa, para orientar esse obreiro, para ajudá-lo, porque ele está precisando de ajuda. Porque não é possível, amados. Um obreiro que trabalha tirando as pessoas da igreja, não é possível que ele está normal. Porque se a ordem de Jesus é encher a casa, como que eu estou trabalhando para as pessoas ir embora e é normal? É impossível isso é normal. Então, a primeira coisa, amados, nos manter firme. Resumindo, primeira coisa, nos manter firme no reino de Deus. Segunda coisa, preservar quem está dentro da igreja, não perder. E terceira coisa, trazer mais gente. Encher a casa. É esse o foco. Primeiro, nos manter. Segundo, trabalhar para quem está a se manter. E terceiro, trazer mais gente. Encher a casa. Encher a casa de Deus. De pessoas salvas. Amém? Vamos nos unir? Vamos orar para Deus nos dar essa graça, essa capacidade? Não dê desculpa para Deus. Ah, pastor, se eu soubesse os problemas que eu estou enfrentando, vou orar para Deus te ajudar a vencer todos esses problemas em nome de Jesus. Mas não olhe para os problemas, olhe para Deus. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou para te dar esta vitória em nome de Jesus. Amém? Então se coloque de pé no teu lugar, por gentileza. Glória a Deus. Amém. Jesus disse, quando dois de nós concordamos na terra, acerca de qualquer coisa que pedimos, Deus faz acontecer. Vamos orar? Eu vou pedir para você dar a mão para este obreiro que está ao teu lado. Você vai orar com ele, vai orar por ele. Pode fechar o corredor, não tem problema não. Fecha o corredor. Pastora, está com o pastorzinho no colo, aí se você ficar sentado, pode ficar, tá? Você que está com o bebê no colo, se quiser pode ficar sentado. Olha para esse obreiro do lado, eu falo, vou orar por você, hein? Fala, vou mandar fogo aí, hein? Amém? Vamos orar. Todos orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Eu creio que o Senhor me chamou não apenas para fazer parte do teu reino, mas também para trazer outras pessoas para o teu reino. E é por isso que eu te peço, em nome de Jesus, me dá, Senhor, a sabedoria, a unção necessária para crer e confiar no Senhor, na tua palavra, na tua promessa. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, te pedimos, Deus, em nome de Jesus, opera maravilhosamente através da minha vida, me ajuda a me manter firme no teu reino, que jamais eu esqueça o grande privilégio que o Senhor me deu de estar na tua casa e fazer parte do teu reino. Me ajuda a me manter, me dá, Senhor, sabedoria, unção para ajudar os fracos e caídos, desanimados, a se manterem
na tua casa, no teu reino. Pai querido, me dá unção, e que através do meu testemunho, muitas vidas, muitas pessoas sejam salvas, resgatadas. Me ajuda, Senhor, a encher a tua casa de pessoas salvas, libertas, curadas e abençoadas, em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Ore a Deus em cima disso que Deus nos falou. Peça a Ele para que Ele jamais permita que você caia. Peça a Deus para que Ele jamais permita que você perca a tua fé. Peça a Deus para que Ele jamais permita que você saia da casa dEle, do propósito dEle, do plano dEle para a tua vida. E peça a Ele para te usar, para ajudar aquele homem, aquela mulher lá da tua igreja, que está desanimado, que já falou contigo, já comentou que não tem mais força, não tem mais ânimo. Peça para Deus te dar as palavras certas. Peça para Deus te dar a sabedoria para orientá-la a não sair dos caminhos do Senhor jamais. Peça a Deus para te usar na tua parentela, na tua vizinhança, na tua família, no teu trabalho, na escola, na faculdade. Peça a Deus para fazer de você um testemunho do poder do Senhor, um testemunho da graça de Deus, para que pessoas sejam salvas. Oh glória, aleluia. Oh obreiros, eu já estou sentindo a unção de Deus neste lugar. O poder de Deus está se movendo neste lugar. O Espírito de Deus está ouvindo o teu clamor. Deus está respondendo. Ele está operando poderosamente na tua vida. Oh ria lá de canta neve escandaramalás. Oh Pai querido, Deus amado, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo grande privilégio de fazer parte do teu reino, Senhor. Obrigado por ter nos tirado da lama, do lodo, do pecado, do fundo do poço, e ter nos dado a vida abundante que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Oh ria lá de canta neve escandaramalás. Oh Pai querido, Deus amado, não permita jamais que nos esqueçamos, meu Pai, que é um grande privilégio, que foi o Senhor que nos escolheu para estarmos aqui. Não fomos nós que escolhemos estar aqui, mas o Senhor nos escolheu e nos nomeou e nos deu o nome de servo, de cristão, para que a nossa vida seja frutífera. Oh ria lá de canta neve escandaramalás. Aranavas turianda lá de canta neve escandaramalabas cheias. Oh ria lá de canta neve escandaramalás. Você acabou de assistir uma inédita mensagem de paz e vida ministrada pelo pastor Joaquim Neto. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.